Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Rosiane e hoje, na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o uso dos porquês. Vem comigo. Bom, pessoal, na língua portuguesa, nós temos uma coisa que se chama homófonos heterográficas. É essa palavrinha difícil mesmo que você acabou de ouvir. As palavras homófonas heterográficas são as palavras que elas têm a mesma pronúncia, porém são diferentes na escrita, e é o caso do uso dos porquês. O porquê, nós temos na língua portuguesa 4 tipos de porquês, e é justamente isso que nós vamos estudar hoje. O que é que cada um significa, onde é que eu devo utilizar cada porquê, como eu devo utilizar e qual a melhor forma, a forma mais adequada de utilizar, ok? Nós temos o porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com o acento. E aí, eu vou começar com vocês a falar sobre o porquê separado e sem o acento. O porquê separado sem acento, nós iremos utilizá-lo quando pudermos substituí-lo pelas frases por qual motivo, por qual razão, pela qual, por qual. Quando eu puder substituir a frase porquê, a palavra porquê, por essas 4 frases, eu vou utilizar o porquê separado e sem acento. Geralmente as pessoas, alguns estudantes, gostam de dizer, o porquê separado sem acento eu vou utilizar sempre no início das perguntas. Mais ou menos assim. O porquê separado sem acento, geralmente ele é utilizado para perguntas diretas e indiretas. As perguntas indiretas são aquelas que nós temos o ponto de interrogação mesmo no final. E as perguntas indiretas são aquelas que nós não temos o ponto de interrogação. Esse porquê ele pode ser encontrado no início ou no meio da frase. O mais importante é que vocês lembrem que o porquê separado sem acento nós utilizamos quando pudermos substituir por qual motivo, por qual razão, pela qual ou por qual. Eu coloquei um exemplo de uma música que vocês já conhecem, que é aquela Sou Eu Assim Sem Você. Futebol sem bola, pipiu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? E aí, se vocês forem observar, eu posso substituir esse porquê que está destacado em vermelho por uma dessas 4 frases. Qual dessas 4 frases eu posso substituir? Eu posso substituir por qual motivo é que tem que ser assim, por qual razão é que tem que ser assim. Então, são nessas ocasiões que nós iremos utilizar o porquê separado e sem acento. Eu coloquei mais alguns exemplos para vocês. Esse exemplo é uma pergunta direta, como vocês podem ver, assim como no exemplo anterior. É uma pergunta direta porque no final nós temos um ponto de interrogação. Por que você não fez o exercício? Nós podemos substituir esse porquê por qual motivo, por qual razão você não fez o exercício. A frase ela fica coerente se eu substituir. Então é correto colocar porquê separado sem acento. Nesse outro exemplo, vocês podem ver que não é uma pergunta, mas nós utilizamos o porquê separado sem acento. Vamos ver o porquê? Nós podemos substituir esse porquê da frase, o motivo por que nos amamos são inexplicáveis. Nós podemos substituir essa frase por pelo qual. O motivo pelo qual nos amamos são inexplicáveis. Bom, gente, o segundo porquê que nós iremos trabalhar hoje, ele é um porquê que geralmente não, todas as vezes, ele pode ser utilizado quando está sozinho ou no final de uma frase. Sozinho ou no final de uma frase. Ele é sempre utilizado antes de algum ponto. Seja o ponto final, seja o ponto de interrogação ou seja o ponto de exclamação. Eu trouxe aqui mais um exemplo da música que nós vimos no exemplo anterior. E aí tem o seguinte: eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Por quê? Por quê? Nós podemos ver aqui que nesse exemplo o porquê ele está isolado, ele está sozinho.
Ele não está no meio de uma frase, ele está sozinho. E é por isso que nós utilizamos o porquê separado com acento. Esse é um dos motivos pelo qual nós podemos utilizá-lo. Nós podemos utilizar quando ele está sozinho ou quando ele está no final de uma frase. Nesse outro exemplo, ele não está isolado. A frase diz o seguinte: eles estão revoltados por quê? Eles estão revoltados por quê? Vocês podem observar que ele está, primeiro, no final de uma frase, e segundo, ele está antecedendo um sinal de interrogação, certo? Então, esse porquê, ele é utilizado sempre no final de frase, ele antecede alguma pontuação da língua portuguesa e geralmente não é obrigatório, mas geralmente ele está em final de perguntas. É muito fácil, né? Assim, é uma pessoa dizer, o porquê separado com acento e é final de perguntas, mas não. Existem estes poréns também que o porquê ele pode anteceder um sinal de exclamação, pode anteceder um ponto final. Então, essa questão da pergunta não é obrigatória, mas pode acontecer. O que é obrigatório é que ele vai estar sempre no final da frase ou ele pode estar sozinho, isolado, como nós vimos no exemplo anterior. O porquê junto, sem acento, ele é utilizado para respostas ou explicações. Ele dá a ideia de explicação ou de causa. E aí nós podemos substituir esse porquê junto sem acento pela palavra pois. Quando eu posso substituir o porquê por pois, significa que ele é junto e sem acento. Nesse exemplo aí também é de uma música que talvez vocês conheçam, diz o seguinte: porque eu sei que é amor e eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor e eu não peço nenhuma prova. Esse porquê, ele está indicando uma explicação e eu posso substituí-lo pela palavra pois e vai ficar coerente. Vocês querem ver? Pois eu sei que é amor e eu não peço nada em troca. Pois eu sei que é amor, eu não peço nenhuma prova. Então, isso significa que o porquê é junto e sem o acento. Mais um exemplo para vocês do porquê junto sem acento. O terceiro tipo de porquê que nós estamos estudando agora, tá certo? Vim aqui porque eu quero falar com você. Por que nessa situação o porquê é junto e sem o acento? Porque ele pode ser substituído pela palavra pois. Vamos ver como fica coerente? Vim aqui pois quero falar com você. Deu certo? Então, além de ser substituído pela palavra pois, esse porquê está indicando uma explicação também. Eu vim aqui. Por que eu vim aqui? Vou explicar o porquê vim aqui. Eu vim porque eu quero falar com você. Eu estou explicando por que eu vim aqui. Então, isso significa que o porquê ele é junto e sem o acento. Nesse outro exemplo do porquê junto sem acento, a frase diz o seguinte: não consegui sair de casa porque choveu muito. Vocês podem observar que esse porquê ele está justificando, está explicando algo e também está falando sobre alguma causa, certo? Eu não consegui sair de casa porque aconteceu algo. Algo causou a minha não saída de casa. E aí, além disso, eu também consigo substituir esse porquê pela palavra pois. Vamos ver como tem coerência? Não consegui sair de casa, pois choveu muito. Então, gente, é muito fácil. É só substituir pela palavra pois. Se der tudo certo, é porque o porquê é junto e sem acento. No quarto exemplo, no quarto tipo de porquê, nós temos o porquê junto com acento. Esse porquê, ele é considerado um substantivo e sempre ele vai vir acompanhado de artigos ou numerais. E ele pode ser substituído pela palavra motivo. Vamos ver nesse exemplo. É uma música também, talvez vocês conheçam. Pensando bem, não me arrependo do que fiz, tudo valeu, por um momento fui feliz.
mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Deixei-me levar por você, por você. Se vocês observarem, nós temos aqui um numeral, certo? Tudo tem um porquê. Nós temos um numeral. Então, quer dizer que quando nós temos um numeral antes da palavra porquê, ela vai ser junto, o porquê vai ser junto e sem e com o acento. Se eu quiser substituir essa palavra porquê por motivo, a frase ela fica coerente? Vamos observar? Na vida tudo tem um motivo. E aí, ficou coerente? Ficou. Então, isso quer dizer que o porquê é junto e com acento. Neste outro exemplo, nós temos o porquê acompanhado de um artigo, o artigo o. Não entendo o porquê de tanta confusão. O, ele é um artigo e o porquê ele vai ser junto e com o acento, justamente pelo fato dele estar acompanhado de um artigo e também por eu poder substituí-lo pela palavra motivo. Vamos ver como fica coerente? Não entendo o motivo de tanta confusão. Neste outro exemplo, nós temos a frase, para esta situação existem dois porquês. Nós temos o numeral 2, certo? Nós temos esse numeral e podemos também substituir o porquê pela palavra motivo. Então, existem dois fatores que contribuem para que o porquê seja junto com acento. Primeiro, o porquê ele pode ser substituído por motivo e o segundo, porque existe um numeral antes do porquê. Se eu substituir esse porquê pela palavra motivo, como é que fica a frase? Para esta situação, existem dois motivos. Excelente, ficou coerente. E agora, eu convido vocês a participar dos testes dos porquês. É um teste rápido. Talvez vocês tenham que pensar rápido. Então, a atividade vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar algumas perguntas que vocês vão ter que preencher as lacunas. E aí, vocês respondendo de forma coerente, de forma correta, vocês colocam aí nos comentários o gabarito de vocês, como é que foi, como é que vocês saíram, onde é que vocês estão tendo mais dificuldade, onde é que eu posso ajudar vocês, ok? Então, vamos lá. Para cada questão, vocês vão ter 5 segundos para responder. É um pensar rápido, ok? Vamos lá. Primeira questão, vocês precisarão completar a lacuna que está vazia. Nesta primeira questão diz o seguinte, por que vocês estão discutindo? Alternativa A, porque separado sem acento. B, porque separado com acento. C, porque junto sem acento. E D, porque junto com acento. Então, valendo. E aí, gente, vocês marcaram a resposta? Então, vamos ver o resultado? A resposta correta é alternativa A. Por que alternativa A? A alternativa A é o porquê separado sem acento. Porque nós podemos substituir o porquê pela frase por qual motivo. E ela também, o outro motivo pelo qual a gente pode utilizar o porquê separado sem acento é porque se encontra no início da frase. Por qual motivo vocês estão discutindo? A frase ficou coerente, então é porque separado sem acento. Pessoal, caso vocês precisem de mais tempo, vocês podem pausar o vídeo. O importante é vocês fazerem a atividade, ok? Vamos lá. Próxima questão. Você mente o tempo todo. Por quê? Vamos lá. O tempo vai começar agora. 1, 2, 3 e... Acabou o tempo. E aí? Quem marcou a alternativa A, quem marcou B, quem marcou C, quem marcou D? Vão colocando aí no papelzinho, marcando aí no papelzinho de vocês. E aí depois vocês colocam no comentário qual foi o gabarito de vocês, ok? Não esquece. Então, a resposta correta é a alternativa B. Por que a alternativa B? Primeiro, porque o porquê aqui, ele ficaria sozinho, isolado, certo? E segundo, porque ele está antecedendo um ponto.
nesse caso, o ponto de interrogação. Então, neste caso, porque é separado e com acento. Vamos para a próxima pergunta. Estudo todos os dias porque quero alcançar os meus objetivos. Valendo! E aí, gente, vamos ver as respostas? Alternativa C, porque junto e sem o acento. Por que é esse porquê? É tantos porquês que eu nem sei mais. Por que é o porquê junto sem acento? Porque, primeiro, ele vai indicar uma explicação. Eu estudo todos os dias porque eu quero alcançar os meus objetivos. Eu estou explicando algo para alguém. E o segundo, porque ele pode ser substituído pela palavra pois. Estudo todos os dias, pois quero alcançar os meus objetivos. Então, entrando nessa frase a palavra pois está coerente, então é porque junto sem acento. Próxima questão. Todos queriam saber o porquê de tanta euforia. Vamos ver agora qual é a resposta que vocês vão colocar. Valendo! Anotou no papel? Agora vamos ver a resposta. D. Porque todos queriam saber o porquê de tanta euforia. Por que é junto e com acento? Então, porque ele está acompanhado do artigo o. Esse artigo aqui, tá vendo? Vocês lembram que eu falei lá no início que quando é acompanhado de um artigo, o porquê ele é junto e com acento? E além disso, esse porquê ele pode ser substituído pela palavra motivo. Nesse caso, a frase ficaria: todos queriam saber o motivo de tanta euforia. Próxima questão. A estrada por que viajei não é segura. Pessoal, lembrando que ao decorrer que as questões vão avançando, as questões vão ficando um pouquinho mais difíceis, mas nada é impossível, ok? Marquem aí a que você achar melhor, a que você acha que melhor se enquadra, e depois coloca nos comentários aí que eu quero ver, ok? A frase é: a estrada por que viajei não é segura. Valendo! Vamos lá ver a resposta? Alternativa A. Por que alternativa A? Porque esse porquê ele pode ser substituído pela frase pela qual. Vamos ver como fica coerente? A estrada pela qual viajei não é segura. Lá no primeiro slide, lá quando eu comecei a falar sobre porquê, eu coloquei 4 frasezinhas que substituiria o porquê separado e sem acento. E uma dessas frases é a pela qual, que no caso é a resposta dessa pergunta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de todo o coração e que na próxima aula, na semana que vem, nós possamos nos encontrar novamente. E eu aguardo os comentários de vocês aqui embaixo do que vocês acharam, o que vocês sentiram mais dificuldade. E eu também espero muito do fundo do meu coração que vocês coloquem aí sugestões para os vídeos, para os próximos vídeos, que aí a gente se organiza e tenta fazer, ok? Muito obrigada por assistir até o final e se ficou alguma dúvida também deixa nos comentários, ok? Beijo e até a próxima!